Você já parou para pensar como seria sua vida sem o GPS? Imagina, você acorda, pega o celular, coloca o endereço daquele lugar que você nunca foi pronto para sair, e o mapinha azul simplesmente não existe. Sem rotas, sem vire à direita em 200 metros, sem recalculando. Você para, olha para o céu, respira fundo e pensa: como é que eu vou sair daqui? Antes que o GPS desapareça de verdade, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal, porque se um dia ele falhar, pelo menos você ainda vai saber como chegar no próximo vídeo aqui do canal. Mas para entender o impacto do GPS, a gente precisa voltar um pouco na história. Você sabia que a primeira ideia de posicionamento por satélites surgiu por acidente? Lá em 1957, durante a Guerra Fria, cientistas americanos monitoravam o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik, lançado pela União Soviética. Eles perceberam que podiam rastrear a posição do satélite através do efeito Doppler no sinal que ele emitia. Foi aí que tiveram o estalo. Se conseguimos saber onde o satélite está, talvez possamos inverter a lógica e descobrir onde estamos na Terra usando satélites. Nascia ali a semente do que seria o GPS. O GPS foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, inicialmente para uso militar, lá nos anos 70. Era usado para posicionamento de tropas, mísseis, submarinos, aviões. Mas foi só em 1983, depois que um avião civil foi derrubado por engano por ter se desviado da rota, que o presidente Ronald Reagan liberou o GPS para uso civil. Mas calma, naquela época, o GPS ainda era um luxo. Os aparelhos eram caros, grandes e limitados. Só nos anos 90 e 2000 que o GPS começou a caber no bolso e mudar a vida de todo mundo. Mas afinal, como o GPS funciona? Existem 31 satélites orbitando a Terra, a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Cada satélite envia sinais constantemente. Quando você liga o GPS do seu celular, ele precisa se conectar a pelo menos 4 satélites para calcular sua posição, usando o tempo que cada sinal leva para chegar até você. É um cálculo complexo que envolve até a teoria da relatividade de Einstein, porque o tempo passa de forma diferente nos satélites do que na Terra. E se isso não fosse corrigido, o GPS erraria sua posição em quilômetros em poucos minutos. Agora, como o GPS mudou o mundo de verdade? Primeiro, transporte. Motoristas de caminhão, taxistas, entregadores e viajantes dependiam de mapas de papel, placas e instruções de estranhos. Se perdessem a entrada, tinham que dar voltas enormes. Hoje, qualquer pessoa pode dirigir em uma cidade desconhecida e chegar no destino sem estresse. Segundo, aplicativos de transporte e delivery. Sem GPS, não existiriam Uber 99, iFood ou Rappi. Esses apps dependem de rastreamento em tempo real para conectar clientes e motoristas, calcular tarifas e estimar tempo de entrega. Terceiro, agricultura de precisão. Fazendeiros usam GPS para guiar tratores, otimizar o plantio, controlar irrigação e monitorar colheitas. Isso aumenta a produtividade e reduz desperdícios. Quarto, aviação e navegação marítima. A segurança de voos e rotas marítimas depende do GPS para trajetórias mais curtas e seguras, economizando combustível e reduzindo o risco de acidentes. Quinto, uso militar e resgate. O GPS é crucial para operações de resgate em áreas remotas, salvando vidas em desastres naturais ou acidentes em montanhas. Sexto, bancos e telecomunicações. Sistemas bancários dependem do GPS para marcar horários precisos em transações financeiras. As torres de celular usam sincronização de tempo via GPS para entregar sinal de forma coordenada. Agora, como seria o mundo sem o GPS amanhã? Primeiro, caos nos transportes. As pessoas se perderiam com facilidade, principalmente em cidades grandes e complexas. O trânsito ficaria ainda mais caótico, sem apps para indicar as rotas menos congestionadas. Aplicativos de delivery e transporte iriam falhar. Sem rastreamento, o sistema colapsaria. Motoristas e entregadores voltariam a depender de chamadas por telefone e instruções manuais. Voos e navegação marítima teriam que voltar para métodos antigos de navegação por rádio, mapas e bússolas, menos precisos e mais perigosos. A agricultura perderia eficiência. Sem GPS, colheitadeiras precisariam de operadores mais experientes e haveria mais desperdício de sementes, água e combustível. Até as transações bancárias poderiam ficar mais lentas e menos seguras, gerando instabilidade em mercados financeiros. E claro, os memes explodiriam na internet. Fiquei perdido, tentando chegar na casa da sogra sem GPS. Passei 3 horas tentando achar o mercado. Mas o problema seria ainda maior em situações de emergência. Sem GPS, operações de resgate ficariam mais lentas. E encontrar vítimas em áreas de desastre seria muito mais difícil. Você pode até pensar: mas temos mapas de papel. Sim, mas você sabe usar um mapa? Consegue se localizar só por pontos de referência e placas? Hoje, a maioria das pessoas não sabe
mais, porque o GPS mudou a forma como pensamos sobre deslocamento. O GPS também transformou a nossa percepção de espaço. Antigamente, conhecer o caminho fazia parte da vida. Hoje, confiamos em uma voz para nos guiar, muitas vezes sem olhar ao redor, sem aprender o trajeto. Agora, pensa comigo. Você saberia chegar ao trabalho ou à casa de um amigo sem GPS? Você saberia voltar de um lugar distante sem a ajuda de um mapa digital? E antes que o GPS desapareça, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, mesmo que o GPS falhe, você sabe onde nos encontrar aqui no YouTube. E se você curte essas curiosidades sobre como tecnologias mudaram o mundo, já clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. E se a internet fosse desligada amanhã, te vejo lá, enquanto ainda sabemos onde estamos.